Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, aproveitemos bem esta oportunidade, este momento. É o momento em que Deus dirige a cada um de nós a sua palavra. A palavra de Deus tem força de transformação. Nós precisamos permitir que sejamos transformados pela força da palavra. Como sabemos, a palavra de Deus não é simplesmente vibração sonora. A palavra de Deus é uma pessoa. Deus envia a sua palavra eterna. Esta palavra se faz carne. É Jesus a palavra encarnada do Pai. Quando escutamos a mensagem da palavra de Deus, nos encontramos com o próprio Senhor. Que este encontro nos transforme, nos torne pessoas melhores a serviço do reino de Deus. Vamos escutar com bastante atenção a mensagem do Evangelho para cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, te convido a juntamente comigo fazermos a reflexão desse trecho do Evangelho que terminamos de escutar. Primeiro, é importante a gente contextualizar esse pequeno trecho que nós terminamos de escutar no Evangelho de São João. Este trecho está dentro do grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. Nós sabemos bem que Jesus, após a multiplicação dos pães, disse a todas as pessoas que estavam seguindo que era necessário buscar um outro alimento, um alimento que não perece. Jesus reconhece a necessidade do alimento para saciar a fome do nosso corpo, mas ele diz que não é suficiente. É preciso buscar um outro alimento, um alimento que não perece. E este alimento, como diz o Evangelho, é o próprio Jesus. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele se alimentar não terá mais fome. É neste contexto do discurso do pão da vida que nós ouvimos esse trecho do Evangelho, que apenas foi proclamado. Depois é importante a gente contextualizar também, liturgicamente, esse trecho do Evangelho. Nós o escutamos num dia muito importante na vida da Igreja. É o dia em que fazemos memória dos fiéis defuntos. E aqui, neste dia, nós buscamos o verdadeiro significado para este momento celebrativo da vida da Igreja, quando nós proclamamos que a morte não tem a última palavra sobre nós, mas a vida sempre vence. Esta é a nossa fé, esta é a razão da nossa esperança. Cristo morreu e ressuscitou, e quem nele crê também ressuscitará. Por isso é neste contexto litúrgico que nós escutamos esse trecho do Evangelho. Vamos juntos fazer a nossa reflexão, permitindo que sejamos encorajados e alimentados por este Evangelho que apenas terminamos de escutar. O Evangelho começa dizendo assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É importante a gente olhar esta expressão de Jesus: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Nós somos os filhos e filhas do Pai Eterno, e o Pai Eterno nos entrega nas mãos de seu Filho Jesus. E precisamos ter essa certeza do Evangelho. Como diz Jesus, eu não rejeitarei nenhum daqueles que o Pai me der.
Portanto, caminhemos a Jesus. O coração de Jesus acolhe cada um de nós. Ele não nos rejeita, ao contrário, Ele nos acolhe no seu amor misericordioso. Por isso, precisamos alimentar no coração essa certeza: Jesus não rejeita nenhum de nós, porque o Pai confia cada um em suas mãos. E cremos no Evangelho, quando Ele mesmo diz que não rejeitará nenhum destes que o Pai o confiará. Depois é bonito quando Jesus diz da missão que Ele veio realizar. Ele é o grande missionário do Pai neste mundo. Por que Jesus veio a este mundo? O Evangelho é muito claro em dizer: desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem o enviou? O Pai Eterno. Jesus, enquanto viveu neste mundo, Ele não viveu para fazer a sua vontade própria, mas a vontade do Pai. Poderíamos dizer que há uma uniformidade de vontades, a ponto de não existir a vontade de Jesus e a vontade do Pai Eterno, mas uma só vontade, a vontade do Pai Eterno. Jesus, em tudo, procura realizar a vontade do Pai Eterno. Nós também, meu irmão e minha irmã, deveríamos ter essa disposição para procurar viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. Santo Afonso nos ensina a fazer este esforço da uniformidade de vontades, que não existam duas vontades no coração do cristão, mas uma só vontade, a vontade de Deus. Portanto, como Jesus, busquemos também nós neste mundo sempre realizar não a nossa vontade, mas a vontade do Pai Eterno. E como sabemos qual é a vontade do Pai Eterno? Ouvindo a Escritura, fazendo discernimento do Espírito, é assim que descobrimos qual é a vontade do Pai Eterno para a nossa vida. Portanto, repito, não busquemos fazer somente as nossas próprias vontades, mas, antes de tudo e sobretudo, a vontade do Divino Pai Eterno. Em seguida, o Evangelho diz assim: a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Este é o desejo de Jesus, que nenhum de nós se perca. Afinal de contas, Jesus foi enviado a este mundo para salvar a todos. Infelizmente, nem todos se abrem para experimentar esta salvação. Numa outra passagem deste mesmo Evangelho de São João, Jesus é muito claro em dizer: eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar o mundo. Eu vim como luz, mas o mundo preferiu as trevas. Por isso, tenhamos consciência disso. A vontade do Pai é que ninguém se perca. Por isso, Ele envia o seu Filho Jesus a este mundo para nos trazer a salvação. Mas Ele conta também com a liberdade de cada um de nós. Por isso, deixemo-nos ser conduzidos por Jesus. O Evangelho é muito claro em dizer que aquele que se deixa conduzir por Jesus, que se deixa guiar por Jesus, que não se perde, isto é, que não se fecha para essa proposta de salvação trazida por Jesus, diz o Evangelho: eu o ressuscitarei no último dia. É importante para nós que cremos observar isso. Qual é o último dia para o cristão? O último dia para o cristão não é o dia da morte, como muitas vezes somos tentados a imaginar. O último dia para o cristão é o dia da vida, é o dia da ressurreição. A morte não tem a palavra final sobre nós, porque experimentamos a ressurreição. Portanto, nós que cremos ressignificamos a morte, porque ela para nós não é o fim. O último dia para quem crê é o dia da vida, é o dia da ressurreição. E o trecho do Evangelho que nós ouvimos se conclui assim: sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, repete esta expressão, o último dia. E o último dia não é o dia da morte. O último dia é o dia da vida. E aqui este elemento principal, o elemento chave, crer em Jesus. Quem nele crê tem a vida eterna. Por isso nós celebramos este dia da memória dos fiéis defuntos, com esta esperança. Quem nele crê tem a vida eterna. Não permanece na morte, mas tem a vida eterna. Esta é a esperança cristã. Renovemos também a nossa esperança em Cristo morto e ressuscitado. E pela nossa fé em Cristo, também nós participamos da sua ressurreição. Por
Por isso, verifiquemos como anda a nossa fé em Jesus Cristo. Está uma fé robusta? Fé é adesão à pessoa e ao projeto de Jesus. Fé não é simplesmente dizer que Deus existe. Fé é permitir que este Deus que nós cremos transforme e modifique a nossa vida. Por isso, renovemos a nossa esperança cristã. A morte não tem a última palavra sobre nós. Quem crê terá a vida eterna. Alimentados pela mensagem do Evangelho nesse dia tão importante na vida da Igreja, fazemos memória dos fiéis defuntos, nós queremos manifestar o nosso coração agradecido. A palavra de Deus hoje nos iluminou e nos ajudou a encontrar o verdadeiro sentido da celebração que hoje nós realizamos. A morte não tem a última palavra sobre nós. Quem crê tem a vida eterna. O último dia para nós não é o dia da morte, é o dia da vida, é o dia da ressurreição. Por isso dirijamo-nos ao Pai Eterno, aquele que nos dá a força para crer em Jesus, que Ele nos ajude a ter uma fé robusta em Cristo, para assim participarmos da sua ressurreição. Pai Eterno, obrigado por esta oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho, que ressignifica para nós o sentido da morte. Ela não tem a última palavra sobre nós, ó Pai, mas, como Cristo venceu a morte pela ressurreição, também nós, pela fé em Cristo, participaremos da sua ressurreição. Ajuda-nos a crer melhor e a renovar a nossa esperança. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.